noite para quem é de boa noite. Hoje nós vamos falar com o pessoal da noite, o pessoal da esquerda, né? Os quimbandeiros. Nós vamos falar um pouquinho sobre as experiências que cada um de nós aqui, os entrevistados de hoje desse canal, tem com os seus Exus, né? Com o trabalho ao longo de anos com os seus Exus. Eu, por exemplo, trabalho há mais de 10 anos com o meu Exu, o seu Marabô, né? E eu vou estar relatando um pouquinho para você sobre isso, né? Mas o que eu quero hoje, tá, é não falar assim do que todos os canais costumam tratar de uma forma, né, igual a todos, né? Eu quero alguns relatos dessas pessoas contando o que esses Exus, né, em que eles ou elas, as pombagiras, né, as pombogiras, né, para ser correto, tá? O que eles nos auxiliam na nossa evolução espiritual, né? No que eles nos ajudam no dia a dia, enfrentando esses problemas diários que a gente tem, né? Esses estresses que a gente tem diário. O que a gente pode fazer, né? O que a gente tem de proteção dessas entidades maravilhosas, né? E como será a nossa comunicação com eles? Como é que a gente se comunica? Será que a gente se comunica através de sonhos, né? Será que é só no terreiro que a gente tem esse acesso ao nosso Exu, à nossa entidade, né? Será que enquanto médiums a gente não tem mais contatos com eles? A gente não consegue ter um canal de comunicação com eles? Eu acho que sim, pessoal. Com base nisso, então, nós vamos começar aí os nossos relatos, as nossas entrevistas, né? E eu vou começar por mim, pessoal, tá? Eu trabalho há mais de 10 anos, então, como eu já falei, com o Exu Marabô, mas não é o Exu Marabô Toquinho, não é aquele Exu da floresta, né? Eu descobri que ele era o Marabô marinheiro, o Marabô pirata, na realidade, não marinheiro, né? É aquele Marabô, a história dele diz a história que ele muito jovem, né, criança, nenê ainda, foi resgatado, foi capturado, sequestrado por piratas, né, na França, e teria sido criado, ele seria filho de uma família nobre na França e teria sido criado por esses piratas e ele foi educado e criado como um pirata, né? Na fase já quase adulta dele, né, ele teria descido uma dessas cidades do interior da França, né, com esses navios piratas, e teria conhecido ali uma moça, né, e teria se apaixonado por essa moça, tá? E ele engravidou essa moça, né? Com o tempo, os pais dessa moça, nobres, ricos, né, descobriram que era um pirata que tinha engravidado elas, fizeram uma armadilha para capturar ele, capturaram esse cidadão, esse jovem, né? E quando capturaram ele, foram levar à forca, né? Ele foi condenado à forca em praça pública, como era aí nos séculos anteriores, né? Na Europa. E tiraram a camisa dele, então ele ficou sem camisa e ele tinha um sinal, né? Que era o mesmo sinal do pai da menina, né? É um sinal de nascença da família. Logo o pai ficou todo emocionado, né, e descobriu que então esse jovem seria aquele filho que eles tinham perdido para os piratas, né, muito cedo, né? Então esse menino foi readotado por essa família, né, foi levado para casa e tal. Só que tem um detalhe, né? A moça que ele teria engravidado era a irmã dele, né? E durante o parto ela veio a falecer junto com essa criança, né? O Marabô, né, ele teria sido assim uma pessoa muito instruída, né, teria sido uma pessoa formada. Alguns dizem que ele foi médico, mas eu acho que mais a entidade Toquinho talvez tenha sido médico, né? Ele se identifica mais como um homem de leis, mais como um advogado, tá? E ele então começou a se sentir muito culpado por ter tido essa relação com a irmã dele, né? E ele começou então a beber muito, né? Ele começou a ter uma vida muito triste, muito infeliz, né? E segundo relatos assim, ele ficou tão magoado, tão triste que ele voltou. Ele voltou para o mar, tá? Voltou a ser pirata, tá? E se transformou num pirata sanguinário, né? Fazendo aí pactos com o diabo enfim, né? E então, por causa dessa revolta dele, né? Ele ter se transformado
num pirata sanguinário, sem dó nenhum, né? Ele vai voltar, então aí vai ascender como Exu, né, pessoal? O que que o Marabô me auxilia? Pessoal, uma vez, há pouco tempo atrás, eu fiquei 6 meses sem frequentar o terreiro, né? Quando eu soube que eu iria voltar a trabalhar com o seu Marabô, na noite anterior ao dia que eu ia trabalhar, né, à noite no caso, eu sonhei que eu estava dentro de um navio, né, um navio pequeno de madeira, né, eu era um cavalo grande, né, como eu sou, e estava indo, andando com ondas assim, né, chegando perto de uma prainha, né, numa ilhazinha, né? Então o Marabô me mostrou aonde ele morava, que ele morava numa ilha, né? Que ele era da Calunga Grande, que ele era do mar, né? Que ele não era daquela outra Calunga que ele mostrou, tipo um cemitério, né? E a Calunga dele ficava ali mesmo, naquela praia, né? Então que ele era mesmo um pirata, né? Que ele morava no mar. E eu tive essa sensação de conhecê-lo, né? Essa coisa de saber onde ele mora, ver o endereço dele, ver a casa dele, ver o navio onde ele estava, né? Isso assim foi uma dos muitos contatos, das muitas coisas que eu tive de comunicação com o seu Marabô, né? Eu tive várias experiências com ele, né? De visões, de avisos, né? De ele aparecer em sonhos, dele me falar coisas, né? Sem falar da grande, maravilhosa experiência que a gente tem quando está no terreiro, né? Que o Marabô é um feiticeiro, é um trabalhador, né? É aquele cara que passa pelas pessoas sem nunca ter, eu pelo menos sem nunca ter visto as pessoas, ele conversa com as pessoas e conta a vida delas de trás para diante, né? Ele conta coisas que só as pessoas sabem para as pessoas, né? Então, eu não tenho como eu não confiar, né, no que ele fala, no que ele faz, né? As mandingas que ele me ajuda a fazer, os axés que ele me ajuda a fazer para a gente conseguir coisas na vida, né? Para a gente sair dos problemas que a gente está, enfrentar certas situações difíceis, né? Ele é um grande conselheiro, ele é uma pessoa que está do meu lado, ele é uma pessoa que vê e que tem uma vidência muito grande, né? E é um grande bruxo, um grande mandingueiro, tá, pessoal? Agora, pessoal, eu vou passar a entrevistar, né? Eu vou sair daqui e vou entrevistar a minha e a Orixá, a Bruna de Oxum, tá? A mãe Bruna de Oxum, minha e a Orixá, a pessoa que aprontou o meu Exu, né? A pessoa na qual eu trabalho já há muito tempo, né, na casa dela, tá, pessoal? E ela vai fazer um relato pessoal sobre também como ela vê a pombogira dela, né? Que é a que lidera a quimbanda na casa, a Dona Safira, né? A cigana Safira. E vamos acompanhar também o relato aí de um irmão de religião, tá? O professor Maicon, de Santa Catarina, que vai contar como é a experiência dele com o cigano Pablo, tá certo, pessoal? Então, assim, aguardem que a gente já volta aí, tá bom? Mãe Bruna de Oxum, eu queria saber se tu pode contar um pouco para nós da história da tua pombagira, né? De como tu começou a te comunicar com a pombogira cigana Safira, né? Como tu sentiu a presença dela, né? E como foi desenvolver ela para ti? O que que ela significa para ti? Na verdade, isso começou há muito tempo, quando eu tinha 12 anos de idade. Foi uma coisa inesperada, né? Uma coisa que ninguém sabia que ia acontecer, como ia acontecer. Na verdade, ela tem uma parte muito importante da minha história religiosa, exatamente porque foi ela o início, né, de toda a religiosidade, porque é o mais próximo, né? É aquilo que a gente consegue enxergar, não enxergando, mas de uma forma mais próxima da gente. Então, o que acontece? A cigana, ela é muito presente em todos os momentos da minha vida. Ela, em alguns momentos, vem em sonho. Há um tempo atrás, ela vinha mais em sonho. Hoje é mais real,
na questão do olhar para outra pessoa e saber mais ou menos o que está acontecendo na vida da outra pessoa e questão energética mesmo, né? Eu sei se as coisas estão boas quando eu me sinto bem, quando eu me sinto mal, eu sei que tem alguma coisa errada, né? Ela faz bastante a parte carnal, digamos assim. Ela é mais próxima, então ela lida mais com essa função de abertura de caminho, de dinheiro, né? Coisas inesperadas assim que tu acha que não vai dar tempo ou que não vai acontecer, né? E ela vem e a gente sabe que é ela, né? De uma forma ou de outra, sabe que aquela energia vem dela. Dizem que a Pombogira ou o Exu, eles se parecem um pouco com a pessoa, né? O que que tu acha que a tua Pombogira, que é a Pombogira a Cigana Safira, possa se parecer na história dela, né? Que a gente não conhece, talvez tu até fale um pouquinho sobre isso. E o que ela pode se parecer contigo, assim, né? Na questão espiritual, na história da vida dela. Na verdade, é tudo um resgate ancestral, né? A pombagira vem para trabalhar num cavalo com um objetivo claro, que a gente que está vivo não tem essa clareza do objetivo, mas a entidade vem, tanto o Exu quanto a pombagira, para naquela pessoa porque tem um resgate ancestral. Então, provavelmente, ela tem alguma ligação espiritual com a minha família, ou com meus antepassados, ou até com a minha vida espiritual, religiosa, não daqui, mas de muito tempo atrás. Então, o que acontece? Parecido fisicamente, a história que ela conta é que é bem diferente. Personalidade completamente diferente. O que a gente tem de mais parecido, eu acho, é a questão da sensibilidade de conseguir enxergar o problema do outro, né? Porque as pessoas, muito erroneamente e até por não ter a informação correta, acham que a incorporação é lá. Começa a sessão, inicia uma sessão de Kimbanda, e daí a pessoa vai lá, se incorpora, acabou a sessão, a pessoa se desincorpora e essa é a incorporação da pessoa na sessão. E na verdade não é assim, porque a entidade está em todos os momentos contigo, né? Se não é a entidade, ela deixa pro santo, mas sempre tem uma energia espiritual junto contigo. Então o que acontece? A incorporação ela não se dá dentro de uma sessão, né? E não precisa ser, né? Incorporação total para tu ter a vidência de uma entidade. Ou, por exemplo, eu tô aqui agora, de frente a ti, eu não tô incorporada, sou eu, Bruna. Tu entendeu? Mas eu posso olhar para ti e posso dizer algumas coisas que estão passando na tua vida ou que tu precisa de ajuda, que não sou eu que posso saber. Tu entendeu? Pessoa, carne, não tenho como saber. Então a incorporação é uma energia, tu entendeu? Uma energia de trabalho, né? E ela tá contigo 24 horas por dia. Muitas vezes a gente acorda de madrugada com vidências que tu não sabe de onde. Tu entendeu? E não sou eu. Tu entende? E naquele momento tu já sabe quem que tá te dando recado, de que forma, o que é. Às vezes tu não entende, porque tu não tá preparado para entender, né? E na verdade a evolução espiritual serve exatamente para isso. Para tu conseguir chegar a um equilíbrio entre você, tuas entidades, teus santos, para que você possa estar em equilíbrio com a natureza e com as pessoas, que na verdade esse é o grande desejo de todo mundo, que na verdade é uma utopia, né? Não vai acontecer, mas é a busca disso dentro da vida da gente, da evolução para estar o mais equilibrado com a natureza e com as pessoas possível. Então, o que acontece? A cigana, ela vem e ela ocupa meu corpo na incorporação, por quê? Porque ela tem uma dívida a ser paga, né? Porque ela fez coisas não aceitáveis espiritualmente, enquanto ela era carne, né? E o espírito teve que vir para poder evoluir, né? Ela pode ter vindo em outras pessoas já,
e ela, pode ser que ela ultrapasse a minha vivência com ela e venham outras pessoas até ela poder cumprir essa missão dela que ela não conseguiu cumprir quando estava viva. Não tem nada a ver com reencarnação. É uma coisa completamente diferente da outra. Reencarnação é um espírito que está pronto para reencarnar e ter uma nova vida de evolução. Ela não está viva e nunca vai estar. Né? Ela ocupa um corpo para trabalhar, para poder se livrar de algumas coisas que prendem ela na Terra. Não tem nada a ver com reencarnação, né? Porque tem muita gente que confunde uma coisa com a outra, né? Ah, então ela reencarnou. Não. Reencarnação é outra coisa, né? Outra coisa espiritual também, outra energia, outra coisa completamente diferente. Para a evolução da mesma forma. Só que, na verdade, a evolução não se dá na entidade, sim em mim. Com certeza. Né? Porque a minha evolução espiritual depende do pagamento da dívida dela. Ela tá pagando uma dívida só. Quem tá evoluindo espiritualmente com ela sou eu. Então, o meu espírito, sim, pode reencarnar porque está evoluindo à medida que a cigana paga a dívida dela. E como se dá esse processo da tua evolução espiritual? O que tu acha que tu tá evoluindo através do aprendizado nessa relação que tu tem com ela, assim, com a tua pombogira? Na verdade, a evolução espiritual ela acontece todos os dias, né? E evolução espiritual, leia-se espiritual, né? Porque as pessoas têm muito aquela coisa de obrigação do pai de santo ou mãe de santo ser perfeito ou ter uma vida perfeita. Mãe de santo e pai de santo não pode ser pobre, não pode passar necessidade, não tem nada a ver com carne, com dinheiro. É aprendizado. É tu saber exatamente passar pelas dificuldades sem perder a fé, né? Então, na verdade, se eu fosse te dizer hoje, né, é muito mais evolutivo espiritualmente ter um pai de santo ou uma mãe de santo pobre, claro, tá? Que continue com a sua fé mantida, do que ter um pai de santo ou uma mãe de santo rico, com certeza, né? Que não tenha tanta evolução e não possa te estender a mão da mesma forma que aquela pessoa que tem um pão para dividir em 10 e continua fazendo isso. Com certeza. Né? E essa é a grande evolução. E, na verdade, a cigana me ensinou isso. Né? Porque eu fui de um egoísmo extremo tu entende? A solidariedade extrema também. Então, o que acontece? A evolução espiritual se dá exatamente dentro desse equilíbrio, né? Que é o que a gente busca. Quanto mais evoluído você é, mais equilibrado você está. E não quer dizer que é perfeito, que não vai errar, que não vai quebrar a cara. Mas sim conseguir aceitar você da forma que você é, com as suas escolhas e os seus defeitos e as suas qualidades, e saber ocupar aquilo para ajudar as outras pessoas, que é o objetivo, né? Porque é uma missão. Você não escolhe ser. Quem escolhe ser nunca vai ter uma evolução maior. Com certeza. Né? Com certeza. Na verdade, é exatamente a dificuldade de se aceitar, né? E aceitar toda a ancestralidade, que é uma coisa muito pesada, que é uma coisa que vem contigo, e é uma coisa pesada, né? Que tu tem que ir moldando e equilibrando e fazendo com que aquilo não pese tanto para um lado nem para o outro, para tu ter o equilíbrio, porque essa é a chave de tudo. Né? Quanto mais equilibrado tu tá, mesmo nos piores momentos da tua vida, tu conseguir pensar assim, não, tá acontecendo isso porque tem um objetivo. A cigana tá querendo me mostrar alguma coisa, entendeu? Entendo. Agora tá ruim, poxa, por que eu não dei valor quando tava bom? Né? Então tudo tem um objetivo, tem um porém, e tu conseguir num momento difícil de verdade, entender isso e aceitar isso e continuar trilhando o caminho, é exatamente a evolução espiritual, né? Então tá. Eu só tenho a agradecer, mãe Bruna de Oxum, e a gente continua então aí com mais um relato depois da entrevista. Nosso agradecimento aí, como eu já falei para vocês, essa é a minha mãe de santo, a minha Yalorixá. Tá, pessoal? Boa noite, obrigado aí. Mãe Oxum abençoe todos. Mari, então, conforme você me pediu, eu vou relatar aquilo que eu sei, aquilo que eu pesquisei sobre o meu Exu. Eu trabalho com o cigano Pablo,
ele é um cigano que trabalha no sentido de amor, de dinheiro, de felicidade. E ele é um cigano que, de acordo com a história dele, ele é cumpridor das tradições, da lei, que preza muito pela família. Ele é líder de um clã cigano. E um dos filhos dele quebrou a tradição. Os ciganos, eles têm o costume de prometer as filhas com antecedência, os filhos com antecedência em casamentos. E um dos filhos, o filho mais velho do seu Pablo, ele rompeu isso, o primogênito dele rompeu essa questão de assumir esse compromisso. E ele então assumiu o compromisso no lugar do filho dele de duelar com o rapaz que teve a moça desonrada, que perdeu a noiva. E por conta disso não seria justo um cigano mais velho duelar com um cigano mais jovem, e como ele é um cigano de lei, ele é um cigano de justiça, muito obediente, ele acabou morrendo, né, nesse duelo para salvar a vida do filho dele. E acabou se tornando então aí um mentor espiritual do clã dele, do próprio filho. E acredito eu que a função de um cigano, de um Exu na vida de alguém é ser um guia, é ser um amigo, é ser um companheiro. Então, por exemplo, assim, quando ele quer me passar alguma mensagem ou coisa assim, geralmente eu tenho sonhos que me advertem de alguma coisa ou, enfim, que me orientam de acordo com alguma coisa. E ele fala claramente nos sonhos, ele se manifesta claramente a partir dos sonhos. E diz aquilo que é necessário, né? Aquilo que é necessário que faça, se ele está contente ou se ele não está contente com a situação. E a função de um guia, assim, de um Exu, é justamente essa, ser um companheiro, um amigo, um orientador, alguém que está sempre junto a você. Cada passo que você dá, ele dá junto com você, te guiando, te ajudando na tua caminhada. E a tua função também ajudar ele a evoluir. Dentro da casa, ele trabalha justamente nesse sentido de atrair a felicidade, de atrair o amor, de atrair o dinheiro, das simpatias, né? Como diz no ponto dele, ele é um cigano feiticeiro, mas trabalha justamente nessa linha de aproximar o sentimento, de aproximar o valor das pessoas, né? De trabalhar com a questão do financeiro das pessoas, de ajudar no financeiro também das pessoas. Então ele é o cigano do amor e ele é o cigano também do dinheiro. É nesse sentido os trabalhos dele. E dentro da casa ele trabalha justamente nesse sentido junto com as demais entidades que estão na casa. É um cigano muito obediente, é um cigano que segue à risca aquilo que lhe é permitido, aquilo que ele deve fazer. É um cigano contido, mas ao mesmo tempo é um cigano feliz, é um cigano contente, é um cigano que dança, é um cigano que canta, que traz essa magia, essa alegria para dentro da casa, tá certo?